O título da reflexão de hoje é As Lições de José. Às vezes passamos por diversos problemas e não entendemos em que isso será útil para nós e as pessoas ao nosso redor. A história de José do Egito é muito contada, mas eu particularmente nunca ouvi uma versão como essa que vou compartilhar com vocês. Sempre ouvimos a história como se José fosse injustiçado. Realmente, ele pode ter sido injustiçado em todos os pontos, mas eu refleti bastante e creio que vi um outro lado da história que talvez poucos tenham notado. E se José não foi injustiçado? Notei na história alguns problemas da juventude de José: soberba, altivez e orgulho. No capítulo 37 de Gênesis, vemos a primeira lição que José precisaria aprender. Lição 1. Fechar a boca. Israel gostava mais de José por ser o filho da sua velhice e o filho de Raquel, a esposa que ele mais amava. Isso causava inveja aos irmãos e gerava uma certa soberba em José. José tem um sonho e conta aos irmãos e ao pai. Vejamos o que a Bíblia diz. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Gênesis capítulo 37, verso 10. A Bíblia não detalha, mas a forma como José contou o sonho pode ter tido um tom de altivez e orgulho que irritou seus irmãos e seu pai. Como descrito no versículo, e embora o pai tenha guardado e refletido de forma positiva, os irmãos se enciumaram ainda mais e posteriormente, quando tiveram oportunidade, o venderam como escravo aos ismaelitas. Ele então é levado ao Egito, onde recebe a segunda lição, contada em Gênesis no capítulo 39. Lição 2. Não se mostrar. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, verso 2. Deus não desistiu de José e estava com ele, conforme os versículos que acabamos de ler. José prosperava em tudo o que realizava, então o seu dono lhe confiou toda a casa, menos a esposa. A Bíblia diz que José tinha uma boa aparência. Vejamos. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Gênesis capítulo 39, verso 6. E quem é bonito acaba assim vai descendo. Novamente, a Bíblia não é clara, mas podemos imaginar que a forma como José se arrumava e se mostrava despertou o interesse da esposa de Potifar, que ao tentar seduzi-lo, arma contra ele, que acaba sendo preso. Vejamos. Quando o seu senhor ouviu o que a mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. Gênesis capítulo 39, versos 19 e 20. Agora seguimos para a terceira lição, exposta em Gênesis do capítulo 39 ao 41. Lição 3. Paciência. Mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Gênesis 39, verso 21. Deus continua com José. O carcereiro deixa a prisão a cargo dele, pois tudo o que ele fazia tinha bom êxito. Na prisão, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro do rei e pede para que eles não se esqueçam dele quando chegarem à presença do faraó. Quando tudo estiver indo bem com vocês, lembrem-se de mim e sejam bondosos comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Gênesis 40, verso 14. Porém,
o copeiro não se lembrou imediatamente de José. Vejamos. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Gênesis capítulo 40, verso 23. Na verdade, o copeiro só foi se recordar de José depois de 2 anos, após um sonho que Faraó teve, em Gênesis 41, verso 1. Vamos entender por que Deus fez José aprender essas 3 lições. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41, verso 41. Deus tinha um plano para salvar várias famílias da fome, inclusive a família de José. Nós, seres humanos, somos cheios de falha e para que Deus cumpra seus propósitos, em algumas ocasiões é preciso formatar o indivíduo pela qual a ação será realizada, e foi o que houve com José. O que José aprendeu com a lição 1 é descrita no capítulo 42 de Gênesis, a partir do verso 3. Quando seus irmãos vão até a presença do governador do Egito para comprar comida, e José os reconhece e se lembra do sonho que tivera anos atrás, Gênesis 42, 9, neste momento, a maioria de nós se revelaria e se jogaria nos braços dos irmãos, caso já os tivesse perdoado, ou caso contrário, pelo poder que tinha, os condenaria à prisão para provarem do mesmo que ele outrora passara. Mas José aprendeu na lição 1 a não abrir muito a boca, e dessa forma enredou seus irmãos a trazerem o irmão caçula. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Gênesis capítulo 42, verso 20. O aprendizado da lição 2 é descrito quando ele vê seu irmão. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Gênesis capítulo 43, verso 30. Novamente, ele se contém para não se mostrar, para não aparecer aos seus irmãos, e foge para chorar em seus aposentos. Na sequência, ele despede os irmãos e faz uma armadilha para ver se eles se arrependeram do que fizeram a ele anos atrás. A terceira lição é o pano de fundo até aqui, pois ele precisou ter paciência para lidar com cada encontro com os irmãos e planejar cada teste pelos quais os submeteu, até por fim se revelar e se reencontrar com seu pai e ter a paz restabelecida com seus irmãos. O que essa mensagem quer passar é que aos nossos olhos somos a melhor pessoa do mundo, mas quando Deus precisa nos usar, Ele necessita mudar nosso caráter, nossa forma de agir e pensar. Portanto, mesmo que muitos digam o quanto você é uma boa pessoa, saiba que no fundo você tem vários defeitos e só Deus conseguirá te consertar. Nunca ache que a prova que você passa é em vão. Deus faz tudo com um propósito, milimetricamente calculado. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Compartilhe essa mensagem, pois ela pode ajudar muitas pessoas.